Você vai ouvir agora uma mensagem. Então pare, pense, não faça nada. Preste atenção em cada palavra que o pastor vai falar com você. Queridos irmãos, nesta noite nós queremos pensar, estamos numa visão geral, numa introdução ainda ao livro de Apocalipse, e Deus nos deu a palavra sobre certezas do Apocalipse. Por quê? Em primeiro lugar, a gente quer pensar, quando João recebeu essa mensagem, nós já falamos disso, João estava exilado numa ilha, a ilha chamada de Pátimos. O acontecimento se deu por volta do ano 95, 96 de nossa era, quando João recebe aquela revelação de Jesus Cristo para transmitir aquelas 7 igrejas da Ásia. Eram igrejas que representavam todas as igrejas da época. Então, João recebeu essa mensagem como uma mensagem de conforto, de consolo a todos os crentes, principalmente aqueles que estavam sendo perseguidos pelo imperador Domiciano da época e por outros reis, algozes, que não gostavam dos cristãos. Então, neste livro de Apocalipse, encontramos algumas certezas, algumas promessas maravilhosas que nós queremos compartilhar com os irmãos nesta noite. A primeira delas intitula Lágrimas Enxutas. No meio de tristeza e dor, podemos ter a certeza de que Deus enxuga as nossas lágrimas. É isso que ensina este livro de Apocalipse. E eu gostaria agora que o irmão e a irmã abrissem Apocalipse 7, 17 e Apocalipse 21, 4, e que nós pudéssemos ler esses 2 versos, pensando neste ato de Deus de enxugar as nossas lágrimas. Então, se você tem a sua Bíblia, se você não tem, sente perto de quem tem, pois precisamos observar o que esses versos nos dizem. E quem achou, se quiser ler em voz alta, pode fazê-lo agora, pois depois nós faremos um rápido comentário neste versículo. Apocalipse 7, 17, está ali, está sendo colocado lá na tela, não é? Mas quem achou pode ler? Em voz alta? Amém. Veja aí nesse verso, porque o Cordeiro... O que João tinha pregado quando anunciava Jesus? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora João está, o Cordeiro que está no meio. Vejam os irmãos, Cordeiro de Deus, no meio diante do trono do Pai. E agora com essa promessa maravilhosa aqui, ele agiria como o pastor, apacentando as ovelhas, conduzindo as ovelhas às fontes das águas da vida. O apacentar, então, era a missão daquele que é chamado Cordeiro de Deus. E conduzir às fontes da água da vida, o próprio Jesus já havia dito, eu sou a água da vida. E a promessa aqui é que o Pai, Deus, enxugaria os olhos de todos, de toda lágrima. Essa promessa era para aqueles que estavam lá na época, quando Apocalipse foi escrito, e é a promessa também para nós hoje. Quando enfrentamos dores, problemas, dificuldades, nós temos a certeza de que o Senhor enxuga as nossas lágrimas. Amém? Por isso, irmãos, Apocalipse 21, 4, nós temos outra referência a esse mesmo ato de Deus. Quem encontrou pode ler. Então, a promessa de novo, Deus enxugará dos olhos, não um pouco de lágrimas, mas toda lágrima. E essa promessa aqui é até mais abrangente nesse verso, porque fala que não haverá mais morte. A morte física, ela vem para todos, mas a morte espiritual, a segunda morte, é só para aqueles que não receberam Jesus no coração. É para aqueles que o negaram. Essa é a segunda morte. Por isso, para o cristão,
para o discípulo, para o seguidor de Cristo, não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque essas coisas fazem parte do passado, fazem parte da vida pregressa. E aí a gente aprende, se alguém está em Cristo, o que acontece? Nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então a promessa é que Deus enxuga de nossos olhos toda lágrima. Quantas pessoas estão chorando hoje em dia? Muitas pessoas. E Deus está pronto a enxugar as lágrimas de todos. Esta é a primeira certeza que nós temos aqui nesta noite, refletindo nesse livro de Apocalipse. A segunda certeza que queremos abordar trata das orações respondidas. Neste mundo de incredulidade, nós podemos ter a certeza, sim, de que Deus ouve as nossas orações. E Ele responde de forma maravilhosa. Responde para que, com essas orações, nós possamos influenciar Niterói, Rio de Janeiro, São Paulo, Londres, Nova York, qualquer lugar, qualquer sociedade, com as nossas orações. Por quê? O que o Senhor nos ensina? A oração do justo pode muito em seus efeitos. Se nós oramos pelo governo, Deus vai fazer alguma coisa. Se nós oramos pela cidade, Deus vai fazer alguma coisa. O que a gente lê em 2 Crônicas 7,14? Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, o que Deus vai fazer? Ele vai ouvir e vai fazer uma obra maravilhosa para com a cidade. O que Ele vai fazer com o povo, com a cidade? Ele promete ali. Vai sarar, vai curar. O Brasil precisa da cura. O Brasil precisa da cura espiritual. A nossa presidenta Dilma precisa ser curada espiritualmente. Os nossos governantes precisam ser curados, para que nós possamos ter um país que vá se enquadrar dentro daquilo que o salmista declara: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, irmãos, nós sabemos que Deus ouve as nossas orações. Deus ouve, Deus move montanhas. E também as nossas orações, segundo o que aprendemos aqui, servem para mudar o rumo da história. Ora, o que é isso? Como nós podemos ter uma afirmativa dessa? Se a história, muitos pensam que ela é dominada por filosofias, pelo marxismo, pelo comunismo, ou outros ismos, como nós vimos na Europa e andam por aí, mas não. A história, ela é controlada, ela é dirigida pelo nosso Deus. Quantos se lembram da queda do muro de Berlim? Você se lembra? Quantos tiros que foram dados para aquele muro ir abaixo? Nenhum. É um milagre de Deus. E nós estamos orando para Deus fazer a mesma coisa lá na Coreia do Norte. Nós estamos orando para Deus fazer a mesma coisa naqueles países que matam pessoas. E aqueles governantes vão pagar diante de Deus. Sim, vão pagar. Pois o Senhor é dono da história. A história não é controlada por Karl Marx. A história não é controlada por nenhum homem desse mundo. A história é controlada por Deus. E nossas orações mudam a história. Mudam a história do mundo. Mudam a nossa história. Apocalipse 8, versos 3 e 4, vamos ver? Quem encontrou pode ler? Apocalipse 8, 3 e 4. Pode ler. 3 e 4. Ok. Vejam os irmãos, como é interessante esse texto. O anjo que se coloca junto ao altar. É preciso lembrar que anjo aqui é a palavra para mensageiro. O anjo, ele simplesmente levava a mensagem. Ele não era o dono da mensagem, ele não era o emissor da mensagem, mas ele levava aquela mensagem. Era o mensageiro. Ele se coloca junto ao altar, na visão que João teve. E estava segurando ali incensário de ouro. Que coisa linda, né? Se nós pudéssemos ver isso, incensário de ouro, muito ouro. E foi dado muito incenso para ele. Essa ideia de
de uma coisa bonita, uma coisa maravilhosa, para que ele oferecesse ali, sobre aquele altar de ouro, lá diante daquele trono. E aí diz, juntamente com as orações de todos os santos. As orações de todos os santos no altar de Deus. Que coisa linda! Será que a nossa oração chega ao altar do Senhor? As orações de todos os santos. Lembrando aqui para quem não tem costume com a Bíblia, ou está iniciando, que santos aqui não é para os ídolos. Santos aqui é a referência aos servos de Deus, aos que creem no Senhor, aos que foram separados deste mundo para servir ao Senhor. E depois diz, da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, junto com as orações dos santos. Interessante essa ideia de subir as orações. Deus recebe as orações de todos nós. Alguém até brincou uma ocasião, falou assim, as orações desse povo aí não passam do teto. Mas Deus não está limitado ao teto. Deus ouve a nossa oração. Pode estar lá no buraco, lá no meio do mar, ou lá na barriga do grande peixe, para não dizer a baleia, porque a Bíblia não tem essa palavra baleia, não é? É o grande peixe. Mesmo orando lá do ventre daquele peixe, Deus ouve a oração. Então, o Senhor, Ele ouve a oração de qualquer um, em qualquer lugar. O que é isso? É a maravilha de Deus. Então, Ele ouve a nossa oração e toma essas orações. Nós cremos no poder da oração, não no poder nosso, mas no poder da oração, que chega ao altar de Deus. E como nós precisamos orar? A Bíblia diz o que? Orai sem cessar. Orar todo dia, toda hora. Está dirigindo o carro, está orando. Só não fecha o olho, porque senão você vai bater, não é? Deus não vai fazer milagre de não deixar você bater, não. Claro, mas vai orando em pensamento. Tem gente que pensa que fazer vigília de oração é só num dia. Não, vigília de oração é todo dia. Quantas vezes que Daniel orava? Hein? 3 vezes ao dia, né? 3 vezes ao dia. Quantas vezes eu oro? Quantas vezes você ora? Quantas vezes nós oramos? O Senhor quer receber as nossas orações. Se nós formos orgulhosos, não compartilharemos com Ele o que é o nosso sentimento e Ele não poderá agir, porque Ele não força ninguém. Mas se nós derramarmos nossa alma perante Ele, Ele vai ouvir as nossas orações e vai nos atender. Vai mudar a sociedade, vai mudar a história, vai mudar a sua história, a história de sua família, vai fazer uma revolução espiritual. Eu não sei quantos aqui viram aquele filme das Ilhas Fiji. Alguém viu, se lembra, que nós colocamos aqui numa das jornadas, alguns anos atrás, alguém viu? Lembra? Ilhas Fiji, ninguém viu, misericórdia. Uma só que viu. Mas é interessante, nas Ilhas Fiji, todas as igrejas, de todas as denominações evangélicas, elas se uniram em oração, pedindo pelo governo, pedindo pela terra, pedindo pela plantação, e Deus fez uma revolução. Até as plantas que estavam feias, agora surgiram muito mais bonitas, as plantações, tudo. Deus muda a história, e mudou a história daquela ilha. Então, é uma bênção ter as orações respondidas, ter a certeza que Deus responde às nossas orações. A terceira área que eu quero abordar nesta noite trata-se do governo de Cristo. Mesmo que nós vivamos numa sociedade ou num país onde não se pode confiar nos seus governantes, nós temos a certeza de que Cristo reina, Cristo governa. E governa não só hoje, é para todo sempre. Governa no interior da nossa vida, da igreja, da família, do país, de qualquer coisa. Tem pessoas que têm medo. Eu recebi essa semana uma pessoa muito preocupada. Não, vai ter marcha para Satanás domingo. Mas quem reina é Jesus, não é Satanás.
O reino é de Jesus. Ele é que é poderoso. Cristo é que é o vencedor. Em Apocalipse todo, na Bíblia toda, Ele é vencedor. E com Cristo nós podemos resistir aos ataques do mal. Com Ele nós podemos vencer. Por isso que a Bíblia diz que em Cristo nós somos o quê? Mais que vencedores. E não estou falando aqui de utopia. Não estou falando aqui de coisas assim que não podem acontecer. Não, é realidade. Quando o mundo está procurando as coisas de Satanás, o povo de Deus está com Cristo e com Cristo vencedor. E não precisamos ter medo. Há pouco tempo saiu a Bíblia gay. Não sei se os irmãos já viram. Alguém mandou para mim, eu já tinha olhado nos Estados Unidos, já foi divulgada lá. Isso não intimida a gente. Não intimida. Porque isso já existia lá no tempo que Paulo escreveu a carta aos Romanos. Isso já existia. Pode ser que não existisse uma Bíblia assim, mas eu poderia parar aqui só para dizer para os irmãos, só livros com o nome de Apocalipse existiam uma porção. Só para dar alguns exemplos, Apocalipse de São Paulo, Apocalipse de São Pedro e alguns apocalipses judaicos, nenhum deles foi permitido ser inserido no cânon escriturístico, ou seja, dessa composição dos 66 livros da Bíblia, porque eles não tinham a iluminação, não tinham diria o selo do Espírito Santo de Deus. Por isso que João começa falando aqui, ele recebe essa revelação de Jesus Cristo. Os outros apocalipses, eles não receberam revelação de Jesus. E Cristo governa. Cristo governa na vida das pessoas, governa sobre todos. Quando os imperadores, eles estavam lá para acabar com os cristãos, o Senhor estava vendo todas as coisas. Quando um Nabucodonosor da vida estava lá também, e a gente sabe como é que esse povo morreu. Cristo é o vencedor, com Ele nós podemos resistir aos ataques do mal, não tenha medo. E aí eu poderia até citar 1 João 4,4, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Pode aparecer com marcha para Satanás, pode aparecer com igreja, agora tem igreja de Satanás agora. E o que a gente aprende na Bíblia? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então não tenha medo, meu irmão. Não tenha medo, minha irmã. Com Cristo, a promessa, a certeza de Apocalipse é que nós reinaremos com Ele para sempre. Apocalipse 5:10 e 22:5. Vamos ver. Apocalipse 5:10. É um texto pequeno, mas que nos fala deste reinado que teremos juntamente com Cristo. O que diz aí Apocalipse 5:10? Para o nosso Deus, ou a minha versão dizia, os constituíste reino e sacerdotes. Reis, às vezes as palavras aqui são sinônimas, são, dizer em espanhol cambiáveis, são trocáveis, não é? Não é, Lloyd? Então, tanto faz às vezes falar reis ou reinos, vai depender do contexto, mas constituiu rei ou reinos e sacerdotes para nosso Deus, e eles o quê? Reinarão sobre a terra. O reino de Cristo não é esse reino político, o reino de Cristo é espiritual. Não adianta querer criar uma bancada evangélica para governar o país. Não é isso. É espiritual. Porque se não estiver no Senhor, pode ter o nome que quiser, que não vai cumprir isso que a palavra está dizendo. Com Cristo nós somos mais que vencedores e com Ele reinaremos. Apocalipse 22:5, idem, a mesma coisa. Apocalipse 22:5. Interessante, não é? Ali não haverá mais noite. Não haverá mais noite.
e nem precisarão de luz de lâmpada. Interessante isso, porque era necessário ter luz, se é noite, lâmpada, não é? Nem da luz do sol, porque o Senhor está lá presente, iluminando. Eu sou a luz do mundo, disse Jesus, não é? Eu sou a luz do mundo, é isso mesmo? Então Ele já está lá, iluminando. O sol da justiça, como nós aprendemos. E nem precisa de qualquer coisa que venha da Light ou da Ampla ou de qualquer companhia elétrica, porque lá é Jesus que é a lâmpada. E Deus diz aqui, os iluminará, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. Em Apocalipse, essa ideia de séculos dos séculos é para mostrar a eternidade. Não é para limitar o tempo num período, mas é para sempre. E aí me permitam uma referência ao grego. 2 palavras, pelo menos, para tempo em grego. Uma é a palavra kairos, a outra é a palavra cronos. Kairos é um momento certo, um ponto, um tempo compacto, limitado. E o cronos é a ideia de uma época até outra época. Digamos, desde quando Cristo veio até agora, estamos falando de um tempo linear, estamos falando de um cronos. E é interessante que séculos dos séculos mostra então esta parte que vai tomando de uma era até a outra e para sempre. E nós poderíamos dizer aqui, o Senhor não está limitado nem ao kairos, nem ao cronos, porque Ele é o Senhor tanto de um quanto de outro. Os irmãos perceberam a ideia que os gregos tinham de kairos ser um momento certo, um momento único ali. Por exemplo, hoje, dia 13 de janeiro de 2016, a essa hora, esse momento aqui agora, para eles era o kairos. Mas se eu estou falando da história da primeira igreja batista de Niterói, quando foi que ela foi organizada? Mas olha, eu vou puxar a orelha dos irmãos mais antigos aqui. Quando foi que a igreja foi organizada? 1892. Isso mesmo? 1892. Guarde essa data, 1892. Você estava aqui? Eu fico triste porque eu vou por aí às vezes em alguma organização de igreja ou algum programa de igreja, aí o pastor fala assim: agora quero convidar os fundadores da igreja para que se apresentem. Aí eu falei para um, eu choro porque lá na igreja não tem ninguém que é fundador da igreja mais. 124 anos, né? Mas graças a Deus por aqueles que estiveram aqui, amém, irmãos? Graças a Deus por aqueles que deram a vida por esse trabalho, e hoje nós estamos aqui, não é? É bom nós lembrarmos disso, pois eles foram iluminados pelo Senhor, eles perseveraram e puderam participar agora desse tempo todo, desde quando organizou a igreja até o dia que morreram, e daquela época até agora, estamos falando de um cronos, 124 anos. Mas falar assim, o dia que eu fui batizado, aquele momento é o kairos. Como disse, Cristo é o Senhor tanto de um tempo quanto de outro tempo. Ele é Senhor. Por isso que o salmista declara: os meus tempos estão nas tuas mãos, ó Senhor. Com Cristo reinaremos para todo sempre. E aí vem, o poder de Satanás é limitado. E chegará ao fim por completo, quando Satanás, ele e seus agentes, forem lançados no lago de fogo. É a expressão de Apocalipse 20:10. Satanás tem um poder limitado. Tem algum poder, mas não o poder como o de Jesus. Não o poder como o de Deus. Porque ele foi expulso
do paraíso, foi expulso da presença de Deus e jamais conseguiu o poder dele ser igual ao de Deus. A Bíblia diz que ele vem para matar, para roubar, mas ele não tem poder para destruir se a pessoa está em Cristo Jesus. Cristo que venceu, ele conduzirá o seu povo sob a bênção eterna. Ele será o noivo e a sua igreja a noiva. Apocalipse 19, de 1 a 9, os irmãos leiam depois. O noivo e a noiva. A ideia de noivo e noiva no Apocalipse é de Cristo, que vem para buscar a sua igreja. E a igreja é a noiva de Cristo. Vou ler apenas o 21, verso 2, 9. 21, 2, 9. Vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, enfeitada como uma noiva, preparada para seu noivo. E no 9 diz: então, dos 7 anjos, que traziam as 7 taças cheias de 7 últimas pragas, veio e me falou: vem, e eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Coisa maravilhosa é a igreja como noiva de Cristo. Coisa maravilhosa. Então nós temos a certeza, essa certeza nos é dada pela palavra de Deus, que Cristo governa, que Cristo reina, e que a igreja é a noiva dele e deve ser governada por ele. Igreja não deve ser governada pelo pastor humano, não deve ser governada pelo papa, não deve ser governada por um rabi, nada disso. O Senhor que governa a igreja é o Senhor Jesus, amém? Aí, queridos, nós temos a outra certeza em Apocalipse, a certeza de que podemos desfrutar da felicidade, da alegria, da verdadeira felicidade de Deus. E aí, esse livro está cheio de bem-aventuranças. Nós já fizemos estudos sobre as bem-aventuranças no Sermão do Monte, eu não vou repetir, mas é impressionante quantas bem-aventuranças nós temos no Apocalipse. Vamos ver se a gente tem como colocar ali uma por uma, para que a gente possa prestar bastante atenção nessas bem-aventuranças. Primeira delas, bem-aventurado aquele que lê, em Apocalipse 1:3. João já trouxe a palavra e agora está dizendo: feliz é aquele que lê. Feliz é aquele que lê. Interessante que um determinado comentarista está dizendo o seguinte: bem-aventurado, feliz é aquele que lê em voz alta. Ele diz lá dentro da igreja e lê a Escritura, lê a palavra. Bem-aventurado aquele que lê esta profecia, a palavra, a Bíblia toda. Você é um leitor da Bíblia? Bem-aventurado você é. A segunda bem-aventurança: bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor. Apocalipse 14:13. Os mortos que morrem no Senhor. Porque os que morrem fora do Senhor vão para o lugar que não serve para ninguém. Mas quem morre no Senhor está tudo bem. Só faz a transferência daqui, vai para a glória, não tem problema nenhum. Ah, pastor, mas é tão difícil. É difícil para nós humanos. Mas quando alguém é servo do Senhor que vai, a gente dá graças a Deus. Porque foi no Senhor. Fora do Senhor é que não dá certo. Por isso, bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor. Terceira bem-aventurança de Apocalipse: bem-aventurado aquele que vigia. Apocalipse 16:15. E como nós temos que vigiar? O que diz a palavra? Vigiai e orai. Para quê? Não entreis em tentação. Bem-aventurado aquele que vigia. Feliz aquele que vigia. Outra bem-aventurança: bem-aventurados aqueles que são chamados. Faltou até um hífen lá. Bem-aventurados que são chamados. Apocalipse 19:9. Aqueles que são convocados por Deus. Você já recebeu a chamada do Senhor para servi-lo, para participar da ceia das núpcias do Cordeiro? Como diz aqui nesse texto, bem-aventurados que são chamados a esta ceia das bodas do Cordeiro. Quando celebramos a ceia
aqui nós não somos nem dignos disso, mas o Senhor é misericordioso e nos dá a chance para que a gente possa recordar a vitória dele sobre a cruz. E deve ser muito interessante o dia que todo o povo de Deus, toda língua, toda nação, todos estiverem perante o Cordeiro e ele nos celebrando a ceia. Agora, outra bem-aventurança. Bem-aventurado aquele que tem parte. Apocalipse 26, colocamos ali só para chamar a nossa atenção. Que tem parte na primeira ressurreição. E aí fala que a segunda morte não tem poder sobre eles, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante os 1000 anos. Depois nós vamos ver o significado dessas expressões. Aqui falando, bem-aventurado aquele que participa dessa primeira ressurreição, ou seja, que já foi salvo pelo Senhor. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, diz Paulo. Os que foram salvos. Depois a outra bem-aventurança. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras. Apocalipse 22, 7. Que guarda a palavra, que guarda a mensagem, que guarda no coração. É bem-aventurado, é feliz. E a outra bem-aventurança, a última aqui. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestes. Apocalipse 22, 14. Bem-aventurados que lavam suas roupas, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Quantas bem-aventuranças nós temos então em Apocalipse? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bem-aventuranças. 7 bem-aventuranças. 7 maneiras que nós podemos nos regozijar e ter a verdadeira felicidade em nosso coração, porque já aprendemos antes que bem-aventurado é feliz, é felicíssimo, muito feliz. Que você seja feliz, meu irmão, minha irmã, e que Deus nos abençoe, para que possamos ter essas certezas em nosso coração. Amém? Amém.